para todos os públicos. Boa tarde, alunos. Iniciamos aí mais uma semana de aula. Como estão? Como foi o final de semana? Como foi aí as atividades das outras disciplinas? Estão acompanhando tudo direitinho? Eu espero que sim, né? Então, como para quem ainda não sabe, eu creio que ninguém mais não sabe como seja meu nome, né? Luana Oliveira. Nós vamos estar aqui trabalhando com a disciplina de matemática e hoje nós já vamos para a nossa aula de número 9, tá? Então, nossa aula de número 9. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver as expressões numéricas com números inteiros e a resolução de algumas expressões aí do nosso livro, tá certo? O plano cartesiano que está aqui é para que vocês acompanhem lá no livro, tá bom? E vocês já deem uma olhadinha no plano cartesiano, deem uma lida, que é um assunto bem simples para a gente fazer isso na nossa próxima semana de aula, tá? Então, aqui é só a nível de que vocês estudem esse assunto previamente. Estou confiando em vocês, vocês vão estudar? Me prometam aí, bora, promete para quem está aí perto de vocês que você vai estudar esse assunto para a próxima semana. Então vamos lá, vamos entrar no nosso assunto de hoje, certo? As expressões numéricas com números inteiros. Quem lembra das expressões numéricas aí com os números naturais? Que vocês viram lá no 5º, no 6º ano, tá? O que vocês lembram aí das expressões numéricas? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, esse número assim, 2 mais 4 vezes 5. Até lá o 5º ano, o 6º ano, a gente via ainda o que? O vezes, como sendo assim esse x, né? E agora a gente já está utilizando o vezes como um pontinho apenas, tá? Mas vamos aqui ainda colocá-lo como se fosse aqui o x. Vocês lembram, quando acontece dessa forma, quando aparece esse tipo de expressão, como que a gente deve fazer isso daqui? Vamos supor que João chegou aqui e ele resolveu assim isso daqui, ó. 2 mais 4 é 6, 6 vezes 5 vai dar quanto? 30, certo? E já Marcela, aqui foi a forma que João respondeu, tá? O que eu estou fazendo aqui com vocês? Nós já estamos relembrando esse assunto aí lá do 5º, do 6º ano, com números naturais, os números positivos, incluindo o 0, para depois a gente adentrar aí com os nossos números inteiros, incluindo também os números negativos, tá bom? Então aqui, já Marcela chegou e resolveu essa mesma expressão de uma maneira mais diferenciada. Vamos anotar aqui a mesma expressão, tá? O que Marcela fez? Marcela repetiu o número 2, colocou mais e resolveu primeiro a multiplicação. 4 vezes 5, ó, 20. 20 mais 2 vai ser igual a quanto? 22. Olha aqui o resultado. João, 30. Marcela, 22. Agora eu pergunto a vocês, qual dos dois vocês acham que acertou a resolução dessa expressão numérica? Quem acha aí que foi João? Levanta a mão aí. Quem acha que foi Marcela? Tá? Então, obviamente que quem acertou foi quem, ó? Marcela. E por que Marcela acertou? Porque quando a gente vai resolver uma expressão numérica, e o que é uma expressão numérica? É um conjunto, certo, de várias operações em uma mesma linha, em um mesmo conjunto, nós temos que obedecer regras de resolução. E quais são as regras? Se aparecer multiplicações e divisões, elas devem ser respondidas primeiro. Depois, nós respondemos quem? As subtrações e adições, tá? Então, primeiro a gente resolve o quê? Multiplicações e divisões, e depois nós resolvemos o quê? Adições e subtrações, na ordem que ela aparece. Não significa que se tiver uma multiplicação e uma divisão, você vai ter que resolver primeiro a divisão que está lá por último. Não, você vai responder na ordem em que elas aparecerem. Vamos pegar outro exemplo agora, ó.
Vamos pegar uma expressão um pouquinho mais complexa para nós fazermos juntos. 20 mais 30 dividido por 2 vezes 5, certo? Menos 3. Pronto, tá aqui. Uma expressão agora que possui uma coisa aqui diferenciada. O que é que essa expressão tem de diferente? Além das operações matemáticas básicas, adição, subtração, multiplicação ou divisão, ela também tem o quê? Parênteses, e ela tem o quê? Colchetes. E quando a gente vai resolver uma expressão, a gente também tem que resolver o quê? O que aparece primeiro dentro dos parênteses, depois dentro dos colchetes e depois dentro das chaves, tá? Então, bora lá? Parênteses, colchetes e chaves. Bora lá de novo? Primeiro se resolve o quê? O que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e por último o que estiver dentro das chaves. Nessa expressão nós temos parênteses? Sim. Nós temos colchetes? Sim. Nós temos chaves? Não. Então nós vamos responder primeiro o quê? O que está dentro dos parênteses. Então vamos repetir o 20 mais, abre o colchete, 30, dividido, e vamos resolver agora a multiplicação. Se dentro desse parêntese tivesse 2 mais 3 vezes 5, tá? Se tivesse aqui dentro do parêntese, o que que você iria responder primeiro? Você iria responder primeiro a multiplicação. Você ia repetir o 2 mais, ia resolver aqui a multiplicação, que daria 15. Como o nosso exemplo, ele só tem uma multiplicação, então é só resolvê-la. Bora lá. 2 vezes 5 dá quanto? Minha plateia, meus alunos? Bora, meus alunos? 2 vezes 5? Pode falar. Olha, não quer falar, não quer participar. Ô, meus alunos não querem. Então, bora lá. 2 vezes 5 vai dar o quê? 10. Aí, ó, olha aqui a dica. Você respondeu, ficou só um resultado, tá? Precisa você ainda botar entre parênteses? Não. Então, aqui que é a eliminação dos parênteses, tá? Quando fica só um resultado, você não precisa mais utilizar os parênteses. Então, você já eliminou os parênteses. Agora, vamos lá continuar. Menos 3 e fecha o colchete. Agora, bora lá. Repetir 20 mais, abre o colchete. Agora, nós temos o quê? Uma divisão e uma subtração. O que que a gente resolve primeiro? A divisão. Então, 30 dividido por 10 vai dar quanto? 3, ó. E aí, eu repito, menos 3 e fecho o colchete. Próximo, 20 mais, quanto é 3 menos 3? 0. Precisa eu colocar o 0 ainda entre colchetes, sendo que só tem apenas um resultado? Não, né? Então, ó, eu não vou precisar, eu já eliminei os colchetes, tá? 20 mais 0 vai dar quanto? 20. Então, o resultado da nossa expressão aqui vai ser 20, certo? Só uma recapitulada. E aí vocês me perguntam, e professora, e em relação aos números inteiros? É a mesma coisa, certo? Só que aqui vai entrar ainda o que? Potências, que nós já estudamos potências, tá? Que é um número elevado a outro. Então, se aparecer potência, ela deve ser respondida o que? Primeiro. Vou dar aqui outro exemplo de uma expressão numérica que tenha potências, multiplicação, tá? Soma, subtração, parênteses, colchetes e chaves, para ficar definitiva aí essa questão para vocês. Bora lá. Então, vamos começar aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um 10 mais chaves, bora lá, 2 elevado ao quadrado, mais 3, botar entre parênteses, tá? Vezes 5, vezes 1 elevado, vamos que dizer aqui,
2 elevado ao quadrado, certo? Menos 10, mais 10 ao quadrado. E aí falta só, eu vou botar só aqui parênteses e chaves, tá bom? Mas eu poderia colocar aqui, vou botar bem aqui ainda um colchete, bem aqui. Pronto, tá? Deixa eu só alterar aqui. Pronto, bora lá, botar o vezes aqui. Bonitinho. Então, pronto, vamos resolver aqui essa expressão. Não se apavorem, não se desesperem, respirem, bora lá, respira aí comigo. Respira fundo, pega o caderno, anota essa expressão, tá? E vamos fazer aqui comigo com toda a calma, paciência do mundo. Não tenham desespero, não se afulemem aí, se acalma. Então, o que a gente vai resolver primeiro de tudo, se tiver na nossa expressão? Primeiro de tudo são potências, bora lá? Potências e raízes. É o primeiro de tudo, tá? Potências e raízes. Segundo, nós vamos resolver o que? Multiplicações e divisões. E terceiro, nós vamos responder o que? Somas e subtrações. Certo? Então, a primeira coisa, potências e raízes. Professora, mas a senhora ainda não trabalhou raízes. Beleza, gente. Raiz quadrada, raiz cúbica. Não se preocupe que a gente vai revisar esse assunto. Mas é só para você saber. Se aparecer uma potência e uma raiz, você tem que fazer isso primeiro na sua expressão, tá bom? Então, bora lá comigo? O que a gente vai resolver primeiro? Potências e raízes. Aqui tem raízes? Não, mas tem potências. Então, nós vamos resolver primeiro, ó, as potências, certo? É isso que nós vamos resolver primeiro. Então, bora lá comigo? Repete o 10 mais, bora lá, 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2 vai dar quanto? 4, mais, quero ver você aí, ó, respondendo comigo aqui. Repete o 3, repete o vezes, o 5, o vezes, e vamos resolver. 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual ao que? A 1, certo? Pronto. Fecha o colchete, mais 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vai ser o quê? 10 vezes 10, que vai dar 100. E fecha as chaves. Ótimo. Vejam que já foram embora todas as potências. Ó. Agora nós vamos resolver o quê? Multiplicações e divisões. Mas a gente tem que obedecer essa ordem aqui também, ó. Qual a primeira coisa que a gente tem que eliminar? Os parênteses. Então, eu vou primeiro para dentro dos parênteses, resolver o que tiver para resolver lá. Se fosse uma soma, eu ia resolver essa soma primeiro, tá? Se fosse uma subtração, eu ia resolver essa subtração primeiro, porque ela está dentro dos parênteses. É de dentro, ó, para fora. Parênteses, colchetes e chaves, tá? Para a gente conseguir fechar a nossa expressão. Então, vamos repetir o 10 mais 4 mais 3 vezes. E vamos resolver agora isso daqui, ó, que está dentro dos parênteses. Então, percebam, primeiro, potências e raízes. Depois, você vai para onde? Para os parênteses. Eliminar o que tem dentro dos parênteses. 5 vezes 1 dá quanto? Meu aluno não quer falar. 5 vezes 1 dá quanto? 5. Tá igual vocês aí em casa, é? Vocês também não estão falando aqui comigo não, né? Olha que eu quero ouvir vocês aí, como coisa que eu vou ouvir, né? Eu quero saber que vocês estão aí respondendo comigo. Bora lá. Então, ó, 5 vezes 1, 5. Não precisa colocar parêntese porque eu já dei um resultado, ó. Então, pronto, 5, fechou o colchete. E agora falta o quê, ó? Mais 100, fechou a chave. Agora, o que que vem? Eu vou resolver agora o que estiver onde, ó? Dentro dos colchetes. Então, vamos lá para o segundo dentro dos colchetes. Então, vamos lá repetir o nosso 10, mais 4, mais e resolver. 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. Não precisa mais o colchete, porque só tem um resultado e pronto, tá? Agora, o último, 10 mais... Tem multiplicação aqui? Nós já terminamos com as multiplicações e divisões. Divisões não tinha, então eu já terminei com as multiplicações. Agora,
só sobra as somas e subtrações, que nesse caso só tem somas. Então, olha para cá, vamos agora eliminar quem? Os ou as chaves, tá? Percebe que o que é que tem dentro das chaves? 3 números sendo somados. Então, eu posso somar logo esses 3 juntos, tá? Ou se você não quiser, faz passo a passo. Faz primeiro esses 2, aí repete o 100, na outra linha você resolve, na outra linha você soma com 10. Mas como vocês são inteligentes e tempo aqui vai nos custar nota boa nas avaliações, então é melhor a gente somar logo, ó, esses 3 juntos. Então, bora lá. 4 mais 15, 19. 19 mais 100, 119. Então, vai ficar mais 119. Já está um resultado, então não precisa colocar as chaves. Então, 10 mais 119 vai dar 129. Pronto. Então, esse é o resultado da nossa expressão. Bora voltar lá no slide para a gente falar de novo sobre isso, tá? Então, observem aí bem o slide. As nossas expressões numéricas com os números inteiros, que são os números positivos e negativos, incluindo zero, elas também vão seguir essas mesmas regras que nós teríamos aqui, ó, para os números naturais, tá bom? Então, o que nós vamos ter que fazer? Olhem aí as regras. Primeiro, a gente tem que fazer o quê? Eliminar os parênteses. Depois, nós temos que eliminar quem? Os colchetes. Depois, as chaves. E em relação às operações, nós temos que resolver quem primeiro? As potências e raízes. Depois, as multiplicações e divisões. E por último, as somas e subtrações. Expressão é uma regra e também paciência. Vocês são apressados? Vocês são estressados? Não, né? Aqui necessita de paciência, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, o próximo. Olha para cá alguns exemplos que eu coloquei, tá? Olha os exemplos. O primeiro, nós temos ali, ó, 20 mais 30 menos 11 mais 5 mais 2. Então, o que nós vamos resolver ali primeiro? Nós vamos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, 11 mais 5 dá quanto? 16. Aí vai ficar como a nossa expressão? Acompanhem aí comigo, anotem no caderno, tentem depois fazer sozinhos para saber se vocês vão chegar no mesmo resultado. Isso é muito importante. Expressão numérica, assim como todo assunto dentro de matemática, é prática. Matemática prática, tá? É necessário praticar, é necessário fazer os exercícios. Então, como que ficou agora? 20 mais 30 menos 16 mais 2. Agora, percebam, ó, que 30 menos 16 mais 2, tá bom? A gente pode fazer juntos, pode fazer de uma vez só. 30 menos 16 dá 14. 14 mais 2 vai dar exatamente o 16. E o que é que nós eliminamos ali? Nós eliminamos os colchetes. E aí ficou 20 mais 16 igual a 36. Agora, esse segundo caso aqui, tá? Eu vou passar ele para cá, para o quadro, para a gente fazer juntos, para vocês entenderem aqui. Então, vai ficar 3 vezes, abre chaves, 4 ao quadrado, menos colchete 5 vezes 2 ao cubo, mais 7 vezes 9 ao quadrado, menos 80. Fecha parênteses, colchetes e chaves. Pronto. Bora resolver comigo? O que a gente vai resolver primeiro? Todas as potências. É o que a gente vai resolver primeiro. Bora lá. 3, bora repetir. 3 vezes... Quanto é 4 ao quadrado? 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Menos 5 vezes 2 ao cubo. Lembre-se que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
mais 7 vezes 9 ao quadrado. É 9 vezes 9, que vai dar quanto? 81 menos 80 e pronto. Ó, eliminamos as potências. Agora nós vamos resolver o quê? O que está dentro dos parênteses, tá? Agora, só uma questão aqui muito cautelosa. Quando você tiver dentro do parêntese assim, ó, elevado a uma potência, você tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, para depois você resolver a potência, tá? Isso é importante. Quando tiver uma soma, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão dentro do parêntese elevado a algum número, tá? Por exemplo, 3 menos 2 elevado à quarta potência. Você tem que resolver primeiro o que está dentro do parêntese para depois resolver a potência. A gente vai ver aí em alguns exemplos para frente, tá bom? Bora lá resolver agora o que está dentro dos parênteses, tá? Mas na mesma linha, eu também poderia responder as multiplicações. Mas vamos por partes, tá bom? Vamos devagarzinho. Então, 16 menos 5 vezes 8 mais 7 vezes... Agora vamos resolver isso daqui, ó. O que está dentro dos parênteses, tá? 81 menos 80. Meu aluno, cadê meu aluno? Não, esse meu aluno hoje não quer participar da aula, gente. Será possível? Eu já arranjei um aluno ruim que não quer participar comigo da aula? Não é possível. 81 menos 80 vai dar quanto? 1. Então, se já deu um resultado, não precisa mais o parêntese, certo? Então, fecha aqui o colchete e fecha a chave. Pronto. Agora, nós vamos para os colchetes, tá? E olha o que tem dentro dos colchetes. Nós temos uma multiplicação aqui, uma soma e uma multiplicação. O que a gente tem que resolver primeiro? As multiplicações. Então, 3 vezes 16 menos colchete, 5 vezes 8, 40, mais 7 vezes 1, 7, tá? Pronto. Por que eu não tirei o colchete? Porque ainda tem dois valores. Só pode tirar quando ficar apenas 1. Então, vamos lá. 3 vezes 16 menos... E vamos resolver isso daqui agora, ó. Tá? Quanto é 40 mais 7? Vai dar quanto? 47. Certo? Pronto. Agora, só falta fazer o quê? Resolver o que tem dentro das chaves. Que essa minha chave aqui ficou conturbada, né? Ficou com dor de barriga no meio do percurso. Bora lá, voltando. Então, vem bonitinha. Ainda continua com dor de barriga, mas vamos lá. Então, 3 vezes... Quanto é 16 menos 47? Ó, sinais diferentes. Lembre-se que quando não tem sinal é porque aqui é mais. Então, vamos subtrair. 47 menos 16 vai dar exatamente quanto? Menos 31. Professora, por que a senhora está botando entre parênteses se aqui era um colchete ou se aqui era uma chave e já ficou só um resultado? A gente já eliminou a chave, certo? Mas é o que a gente aprendeu, ó. Quando a gente está multiplicando um número positivo com um negativo, esse valor ele precisa ficar entre parênteses, tá? Todo número negativo ele deve vir entre parênteses, principalmente quando você está multiplicando e dividindo. Agora vamos multiplicar. Como é que a gente multiplica? Jogo de sinal primeiro e depois a multiplicação. Mais com menos vai dar menos. 3 vezes 31 vai dar 93, certo? Então, o resultado que nós chegamos ou foi menos 43. Qual é a diferença de uma expressão numérica com os números inteiros, positivos e negativos, para uma expressão numérica com os naturais? É simplesmente que vai aparecer aqui números negativos, tá? Então, você vai ter que lembrar, na hora de somar
soma os que têm sinais iguais, subtrai os sinais diferentes. Na hora de multiplicar ou dividir, tem que fazer o jogo de sinal. Na hora de resolver a potência, tem que lembrar quando que a potência vai dar um valor positivo ou quando que a potência vai dar um valor negativo, com aquelas regras que a gente já viu. Se a base for negativa, você vai olhar para o expoente. Expoente par, resultado o quê? Positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. E para ficar mais ainda entendido, absorvido, aprendido realmente de fato, nós vamos fazer juntos aqui alguns exemplos, tá? Do nosso livro. Peguem aí o livro, por favor, tá? Na página 36 e na questão 84. Tá bom? Nós vamos fazer algumas, não vamos fazer todas, mas aí eu deixo para vocês para casa, para que vocês terminem toda essa questão 84. Dever de casa, hein? Quero ver se vocês vão fazer. Então, deixa eu apagar aqui meu quadro. Dá até dó, uma coisa tão bonita dessa, de apagar, meu coração até se entristece, né? De se apaixonar por essas coisas. Se apaixonem, gente, pela matemática, tá? Se apaixonem. É lindo esse negócio. Agora vamos lá, vamos resolver. Pronto, bora lá. Questão 84, bora lá. Página 36, tá? Questão 84, vamos aqui a letra A. Todo mundo já pegou seu livro aí? Tá? Bora lá. Vamos lá, tá? É a primeira. A questão 84, a letra A, diz o seguinte, ó. Vai ser menos 2 mais menos 5 vezes menos 3. Pronto, tá? Como que a gente vai resolver isso? Aqui é uma expressão numérica, tá? Tem uma soma e tem uma multiplicação. O que é que nós vamos resolver primeiro? A multiplicação. Então, eu vou repetir o menos 2, ainda não vou tirar dos parênteses, tá? Ainda não tirem dos parênteses. Enquanto tiver multiplicações, divisões e potências, vocês vão deixar os resultados dentro dos parênteses. Nós só vamos tirar os parênteses quando tiver apenas somas e subtrações. E aí, nós vamos aplicar aquela regra de sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. Tá? Então, vamos lá. Repetir o menos 2 vezes, mais. E agora, vamos resolver isso daqui, ó, tá? Como que a gente resolve essa multiplicação? Jogo de sinal e multiplicação normal. Vamos abrir o parêntese, que a gente vai botar o resultado entre parênteses. Repetindo, tá? Resultado da potência, resultado da multiplicação, resultado da divisão, vocês precisam deixar ainda entre parênteses, principalmente se der um número negativo, tá? Número negativo precisa obrigatoriamente dos parênteses, porque você não pode escrever isso, tá? Você precisa de um parênteses para fazer a separação entre dois sinais seguidos. Não se pode escrever dois sinais seguidos, certo? Então, vamos lá. Menos com menos, mais 5 vezes 3, 15. Pronto. Agora sim, vamos tirar dos parênteses. Vai ficar como? Menos 2, o sinal de mais, ó, não altera em nada, mais 15. E agora, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior valor. 15 menos 2 vai dar aqui mais 3. Certo? Muito bem. Espero que esteja todo mundo entendendo. Está entendendo, meu aluno? Tudo ele está entendendo, tudo. Sabe aquele aluno no celular na hora da aula, né? Vocês aí não estão com o celular em casa não, né, gente? Bora lá. Letra B agora, que eu acho que vocês olharam a letra B e ficaram com medo. Mas não precisa ter medo, não criemos pânico, tá? Que vai dar tudo certo. Então, a letra B agora. Bora lá. Menos 6, menos, mais 6, sobre, menos 2, elevado à segunda potência, tá?
Bora lá. O que nós vamos resolver primeiro? Nós vamos resolver primeiro a potência, tá? Então, vamos repetir o de cima normalmente, ó. Vamos repetir. Menos 6, menos mais 6. E vamos resolver aqui a potência. Como que a gente resolve isso daqui? Menos 2 ao quadrado. É menos 2 vezes menos 2, certo? Quanto que vai dar? Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, o resultado dessa potência, que é o que a gente resolve aqui primeiro, ó, a potenciação, vai dar exatamente quanto? Mais 4, certo? Agora, vamos tirar dos parênteses. Tirando dos parênteses, menos 6. O que o sinal de menos faz com quem vem depois? Ele modifica o sinal, ele faz o oposto. Então, ao invés de ser mais 6, vai ser agora o quê? Menos 6. Sobre, aqui embaixo, mais 4. Bora lá? Menos 6 com menos 6. Sinais iguais, a gente soma. Então, vai dar menos 12 sobre mais 4. Quem é meu aluno aí desde o início, que está acompanhando todas as aulas? Quem foi meu aluno no 6º ano, aí no ano passado? Quem já foi meu aluno sabe essa frase célebre. Toda fração é uma... Bora, todo mundo falando em casa? Toda fração é uma divisão. Então, se aqui é uma fração, é uma divisão. Eu estou dividindo menos 12 por mais 4. Como que a gente divide? Jogo de sinal e divisão normalmente. Então, bora lá? Menos com mais vai dar quanto? Menos, tá? E 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, o resultado ali seria menos 3. Certo? Qualquer coisa, vá lá no YouTube novamente. Assiste a explicação de novo, tá? Veja onde que você está tendo dúvida e aí apaga ou faz em outra folha, tenta fazer sozinho para saber se você vai chegar ao resultado. Vamos fazer só mais uma aqui? Eu vou escolher uma dentre essas que eu julgar um pouco mais difícil para a gente fazer aqui juntos, tá bom? Para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. Então, deixa eu escolher uma aqui para a gente fazer. Não é a mais difícil, mas é sobre algo que eu expliquei ainda há pouco. Eu vou fazer com vocês aqui a letra D, tá? Vamos lá para a letra D. A letra D. Então, letra D, que fala assim o seguinte: menos 3 mais 4 menos 2 elevado à quinta potência. Pronto. Olha a diferença de aparecer assim, um número já com uma potência para você resolver, e de aparecer assim. Você tá aqui, ó, somando e subtraindo elevado à quinta potência. Você não tem como resolver essa potência aqui primeiro, porque você primeiro precisa resolver o que tem dentro dos parênteses. Bora resolver? Bora lá. Pode pegar esses dois aqui primeiro, ó. Quanto dá menos 3 mais 4? Sinais diferentes, subtrai. Mais 4, né? 4 menos 3, 1. Então, daria mais 1. E aí, menos 2 elevado à quinta potência. E, de novo, sinais diferentes, subtrai. Então, vai dar quanto? 2 menos 1, 1. Como 2 é maior, menos 1 elevado à quinta potência. Vejam que o 5 eu só estou repetindo e resolvendo o que está dentro dos parênteses. Agora vem, você vai precisar fazer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1? Não, você não vai precisar fazer menos com menos mais, com menos mais, com menos mais. Aí você está falando comendo mais, comendo mais, comendo mais, não é para comer mais não, tá? Então não vai precisar fazer mais isso. Você vai lembrar da regra, ó. Quando a base é negativa, se o expoente é ímpar, o resultado é negativo, certo? Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. E quanto que dá 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? Vai dar 1. Então, o resultado aqui da letra D seria o quê? Menos 1.
Certo, pessoal? Então, vai ficar aí o restante da página 36, perdão, da questão 84, não é a página 36 inteira para vocês fazerem, é só essa questão 84. Vocês vão terminar de respondê-la. Esse é o resultado principal. E nós vamos corrigir na nossa próxima aula. E o que mais que vai ficar para vocês darem uma lida, darem uma olhada, é o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele pode se assemelhar lá também à batalha naval. Quem aí já brincou de batalha naval? Quem já viu? Participava lá do Bom Dia e Companhia, né? Lá a batalha naval. Que nós temos a letra e o número correspondente, uma coordenada. Então, a gente vai ver situações, tá? Que envolve aí essa ideia de coordenada para a gente chegar no plano cartesiano realmente que é cobrado nas atividades, nas provas. Então, não esqueçam. Bora lá recapitulando. Expressões, o que a gente resolve primeiro? Potências e raízes, depois multiplicações e divisões, depois somas e subtrações. Se por acaso aparecer também parênteses, colchetes e chaves, qual seria a ordem? Primeiro, parênteses, depois colchetes e por último chaves, tá? Então não pode esquecer essa regra, é uma ordem, é um comando de resolução de uma expressão numérica, tá bom? Então a gente vai ver também situações, problema para criar a expressão numérica e resolvê-la, porque não adianta, o conteúdo de matemática, ele não é simplesmente calcular, ele vem com situações, problemas para nós fazermos os cálculos e assim chegar ao resultado respondendo ao que se foi perguntado. Entendido? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Façam atividade, estudem sobre o plano cartesiano e até breve. Beijos!